Salve, salve galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Amazônia Beats. Eu sou Léo Maverick e hoje estou aqui com a presença dos ilustres Felipe e Ana. Oi galera! Pois é, e hoje a gente vai começar introduzindo um assunto muito importante, essencial na verdade, que é o assunto de orientação a objetos. Vamos lá. Primeiro eu vou passar o meu conceito e depois a gente vai para um conceito mais formal que a gente vai ter aqui no slide que a gente está apresentando. Galera, o que acontece? A gente fala que o Java é uma linguagem orientada a objeto. Assim como outras linguagens que a gente fala que essa linguagem é uma linguagem orientada a objetos. E o que isso significa na verdade? Significa que essa linguagem ela procura usar uma abstração, que é o quê? Uma forma de você pensar, é um paradigma onde você define que as coisas são tratadas como objeto, Felipe. Entendeu? Ou seja, para o Java e para as linguagens orientadas a objetos, tudo é baseado no conceito de objetos como na vida real. Poxa, como assim, Felipe? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um carro. Ana, fala pra gente aí, quais são as propriedades que você acha que um carro pode ter? Um carro tem que ter um volante. Tem que ter um volante. Tem que ter pneus. Tem que ter pneus, tem que ter rodas. Sim. O que mais? Cor. Tem que ter... Número de portas. Modelo. Modelo, ano, fabricante. Então isso são as características, são as propriedades de um objeto. Porque, por exemplo, um carro, ele é um objeto. Então, para o Java, um carro também vai ser um objeto. Você entendeu, Felipe? Entendi. E aí você tem dois conceitos essenciais de um objeto. Você tem as propriedades, que a gente acabou de falar, que são as características que podem ter um objeto, e as ações que o objeto pode realizar. Por exemplo, se eu estou falando de um carro, provavelmente... ou obviamente esse carro vai poder o quê? Acelerar. O que mais, Ana? O contrário de acelerar é? Frear. Frear. O que mais? Ele vai ter... Buzinar. Buzinar, por exemplo, é uma ação. Ou seja, a ação são todos os verbos normalmente que a gente pode ter para um objeto específico. Então, assim, de forma bem simplificada, é assim que o Java trata a interação. Então, quando você escreve um programa em Java, você está, na verdade, criando interação entre objetos. Beleza? Ficou claro? Bem simplificada. Essa é a forma como eu expliquei, mas a gente tem a formalidade, né, galera? Então, vamos aqui para a introdução à orientação a objetos. Então, vamos aqui para o conceito fundamental. Vai lá, Felipe, manda aí pra gente. A orientação a objetos é baseada em 3 pilares: herança, polimorfismo e encapsulamento, que promove a reutilização de código, a flexibilidade na implementação de métodos e a proteção dos dados internos do objeto. Então aqui a gente já falou, por exemplo, que um objeto ele pode ter as suas propriedades e esse objeto ele pode ter as suas ações. Essas ações a gente chama, na verdade, formalmente de métodos, tá? Então, Ana, no objeto a gente pode ter o quê? Propriedades e métodos. Sim. Tá? Os métodos são as ações que esse objeto pode realizar, tá? Então, em termos de conceito, de definição de orientação ao objeto, a gente considera esses 3 pilares que a gente vai ver na sequência, que são herança, polimorfismo e encapsulamento. Vamos seguir aqui. Aqui a gente tem um slide que fala sobre a importância do paradigma. O que é um paradigma? Quando a gente fala que uma linguagem é orientada a objetos, significa que o paradigma daquela linguagem é orientado a objetos. O paradigma, na verdade, é uma forma de você pensar sobre algo. É um paradigma, certo? E aqui a gente tem que a programação orientada a objetos permite uma modelagem mais intuitiva, refletindo estruturas do mundo real, o que facilita a compreensão e a comunicação entre os desenvolvedores. O que isso quer dizer? Como o Java é uma linguagem de alto nível, ou seja, é uma linguagem que busca se aproximar da linguagem humana,
ao contrário da linguagem de máquina, que é uma linguagem incompreensível ao ser humano. Então, esse paradigma, por que existem as linguagens orientadas a objetos? Porque é uma forma de pensar como o ser humano pensa. O ser humano pensa nas coisas como objeto, Felipe. Você concorda? Uhum. Tudo isso. O óculos para nós é um objeto, um boné é um objeto, uma garrafa é um objeto. E todos os objetos do mundo real têm as suas características. Por exemplo, você vê essa garrafa aqui. Quais são as características que ela tem, Felipe? A cor dela. A cor dela é uma característica. O material. O material que ela é feita é outra característica. O que mais, Ana? O tamanho dela. O tamanho dela. O que mais? A capacidade que ela tem de armazenar. A forma dela. Certo? Então é isso. Por exemplo, para esse objeto aqui, ele tem várias características. Então, a linguagem, o paradigma da orientação objeto visa trazer os conceitos da vida real, ou seja, das coisas que o ser humano, como o ser humano vê as coisas, e trazer para o universo da programação. Então esse é o objetivo das linguagens orientadas a objeto. Facilitar, tornar a modelagem dos objetos, desses objetos, de uma forma mais intuitiva, porque é assim que a gente vê as coisas no mundo real, tá? Na sequência, a gente tem aqui uma característica de eficiência no desenvolvimento. Aí vem que a reutilização de código através de classes e herança reduz o tempo de desenvolvimento e minimiza erros, pois alterações na classe base se propagam automaticamente para as subclasses. E aqui a gente vai introduzir o conceito de classe na sequência. E vem aqui falando sobre a facilidade de manutenção, pois a modularidade da programação orientada a objeto e esse POO, sempre que você vê esse POO agora, você já sabe que é programação orientada a objeto. Permite que novos requisitos sejam implementados com facilidade, garantindo que modificações em uma parte do sistema não afetem outras partes, promovendo a agilidade. Aqui agora a gente vai dar uma pausa para poder falar sobre o conceito de classe, tá? Porque isso é importante no universo do Java. Alguém se arriscaria a dizer para nós aqui o que é uma classe Java? Em Java, o que seria uma classe? Vocês teriam essa ousadia? Vamos lá, gente. Uma classe em Java nada mais é do que um modelo para um objeto. É o projeto daquele objeto. É a definição do que pode ser um objeto. Certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma classe desta daqui, qual seria a classe? Um nome que funcionaria para esse tipo de objeto aqui. Classe garrafa? Garrafa. Funcionaria muito bem. Então a gente teria uma definição, porque a gente vai escrever essa definição, né, dessa classe garrafa. E quais características que eu colocaria nesse objeto? Cor. Tamanho. Formato. Volume. Material. Certo? Só que a classe é apenas a definição. Este daqui é o objeto concreto. Isso aqui é um objeto. Mas o que descreve esse objeto é a classe. Então, quando você está escrevendo o seu código em Java, você vai criar as definições utilizando as classes. E esse é um conceito fundamental para linguagens de orientação a objeto. Ou seja, você vai primeiramente definir as classes. Por exemplo, Felipe, se você estivesse definindo uma classe de um automóvel, quais são as características que você colocaria no automóvel? Roda, cor, material, número de portas, ano, modelo, fabricante. Isso tudo são definições de uma classe de um automóvel, certo? Ou seja, a partir do momento que você cria uma instância desta definição, desta classe, você está criando um objeto. E o programa Java, na verdade, são vários objetos conversando entre si. E como que você conversa, como que você realiza ações em um objeto, Ana? Através dos métodos. Essa você não lembrava mais, né? Essa definição. Não. Eu lembro assim. Então, assim,
O que um objeto pode fazer, pode realizar, ele vai realizar através dos métodos. Ele vai ter as suas propriedades e os seus métodos. Beleza? Sim. Aqui tem uma breve comparação com os paradigmas tradicionais. Organização do código. A programação orientada a objetos, POO, promove uma estrutura de código mais clara e modular, facilitando a compreensão e a manutenção em projetos complexos, ao contrário da programação estrutural. 2. Reutilização e extensibilidade. A POO permite a reutilização de código através de herança e polimorfismo, reduzindo a duplicação e aumentando a flexibilidade na implementação de novas funcionalidades em sistema de software. Exatamente. Aqui ele fala de um conceito importante, que é a herança e o polimorfismo. A herança, Felipe, ela ocorre quando é o seguinte, por exemplo, você tem um automóvel, vamos supor que você definiu uma classe automóvel. E aí, deste automóvel, você vai estender essa classe. Eu posso utilizar todas as propriedades que eu defini no automóvel e criar uma subclasse que herda as características da classe mãe. Então você tem uma classe mãe automóvel e você pode ter, por exemplo, um outro tipo de veículo. Como se fosse carro e moto. Sim, como se fosse carro e moto, que podem ter... Por exemplo, você pode colocar que você tem um automóvel e você tem um triciclo, por exemplo. Ou um tanque. Um tanque, ele herda características de um automóvel, porque ele também vai ter motor, também vai ter... rodas, também vai ter várias outras características, painel, motor, várias características que um automóvel tem também. Então, na programação orientada a objeto, você pode ter heranças. Então, você vai ter uma classe mãe, por exemplo, você pode ter uma classe, por exemplo, mamíferos, e aí você pode ter um subtipo de mamífero, certo? Um tipo de mamífero específico, por exemplo. Por exemplo, um tipo de mamífero seria um quê? Cães. Cães são mamíferos, por exemplo. Então você pode ter uma classe mamíferos e uma subclasse de cães que herda características dos mamíferos. Então, para isso, esse paradigma permite que você tenha a herança. E o polimorfismo é quando você utiliza uma classe e transforma numa outra, com outras características, mas utilizando o mesmo conceito da herança. Aí, tá? A gente vai falar aqui mais a fundo dessas características. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nos conceitos fundamentais da orientação a objetos. Vamos lá. Definição de classe. Aqui, na definição formal, diz que uma classe serve como um molde que define atributos e métodos. Tá vendo como está ficando mais claro para você agora, Felipe? Uhum. A gente falou várias vezes, atributos e métodos, permitindo a criação de objetos com características e comportamentos específicos. Então foi o que eu falei para você. Nesse ponto aqui da classe, é um ponto bem importante. Então, uma classe nada mais é do que um molde que vai definir atributos e métodos do que virá a ser um objeto. Então, você tem esse conceito de classe e tem que ficar bem claro para vocês o que é uma classe. Uma classe é um molde, uma definição de um objeto. Você vai definir, mas ele não é o objeto em si. Ele é apenas a definição daquele objeto. Instância de objeto. Vai lá, Felipe, manda aí. Um objeto é uma instância concreta de uma classe representando uma entidade do mundo real com dados e funcionalidade associadas. Beleza, então vamos lá. Essa classe, essa definição de uma classe carro, eu criei uma classe lá carro, botei as minhas características. Quando eu crio uma instância, o que é você instanciar? É você tornar, é você concretizar aquela definição. Porque eu posso ter um projeto de um carro no papel. Essa definição não é um molde? É um molde do que vai ser o carro. Ali está definido o que vai ser o carro. Mas quando eu tenho o carro de verdade, ele é uma instância daquele projeto. Então é essa analogia que a gente tem na orientação a objetos. Então lá no meu programa, eu tenho a minha classe carro.
Na hora que eu falo assim, agora é o carro da Ana, criei esse objeto, ou seja, botei esse objeto do carro da Ana na memória. Aí esse carro da Ana, ano 2022, 2.8, marca Peugeot. Pô, Ana, Peugeot foi sacanagem. Marca Peugeot. Então, esse carro da Ana, e assim eu posso criar várias instâncias desta mesma classe. Então a inteligência da parada é muito fera. A Ana sabe que quando a gente programa em Java, na verdade a gente está manipulando objetos. Vários objetos. Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo de corrida de carro. Então eu vou ter o meu carro definido numa classe. Cada jogador vai ser uma instância, vai utilizar uma instância dessa classe. Você concorda? Sim. Certo? Por exemplo, Ana, você tem um jogo lá do Mario. Tem um personagem do Mario, não tem? Sim. Quais são as características de um personagem desse? Por exemplo, eu vou definir a classe do Mario no jogo. Quais seriam as características? Primeiro a gente tem que colocar as variáveis que são as características do personagem em si, né? Uhum. Então seria Mario é baixinho, bigodudo e Sim. tudo mais. E seriam as metas que ações dele. Então seria como ia pular, correr. Pular, correr, ou seja, todas as ações que o Mario faz no jogo são métodos. São métodos. Então, quando você vai começar a jogar, você vai criar uma instância para você poder utilizar, para você jogar. E se for um jogo de 2, é uma outra instância. Certo? É o mesmo exemplo que eu dei do jogo do carro. Então, se você tem várias pessoas jogando, então cada pessoa vai ser uma instância. Um jogo de tiro, por exemplo. Cada personagem que está naquele universo nada mais é do que uma instância de um personagem, só que é a mesma classe. Por exemplo, você já jogou Fortnite? Já jogou Fortnite? Eu sei o que é. Você sabe o que é, né? Então, quando você está jogando Fortnite, você tem vários personagens com roupas diferentes, não tem? Tem. Mas eles são instâncias da mesma classe. Só que aí você tem uma skin para aquele personagem. Porque cada instância é independente. Cada personagem que está jogando ali no Fortnite é uma instância da mesma classe, que é jogador. Player, provavelmente. Você tem um player, aí esse player vai ter várias características. Pontuação, quantos personagens já matou, qual que é o skin que ele está usando. Mas você consegue entender que, na verdade, eles são réplicas da mesma definição? Sim. Eles podem até ter alguma característica diferente quando pega alguma arma diferente, né? Alguma coisa tem mais poder, mas eles, na raiz, eles são, na verdade, instâncias da mesma definição, da mesma classe. Então, a classe é a definição, o objeto é a concretização daquela definição. Você vai programar, você vai criar você vai ter vários objetos na memória. Por isso que fala programação orientada a objetos. Beleza? Tem algumas características que você precisa entender sobre esses objetos, alguns conceitos que são importantes a pessoa saber. Por exemplo, vai lá, Ana, fala aí sobre encapsulamento e acesso para nós. O encapsulamento protege dados internos de uma classe, utilizando modificadores de acesso para controlar a interação com atributos e métodos. Certo. Significa que o conceito de encapsulamento, como a Ana falou, é uma forma, por isso que fala encapsulamento. Significa que você vai proteger esses dados, né? A classe ela pode ter atributos que só ela mesma enxerga. Através dos modificadores de acesso, se você dá permissão ou não. Mas o conceito aqui de encapsulamento significa que a classe em si ela vai definir as propriedades desse objeto e, ao mesmo tempo, ela vai proteger esses dados internos dessa classe. Ela pode proteger, ela pode expor para qualquer outro objeto acessar aquela propriedade ou pode proteger também, criar um atributo que seja privado, por exemplo. Não é isso, Ana? Vamos avançar. Vai lá, Felipe, fala aí para nós aí sobre reutilização de código. Polimorfismo e herança. A herança permite que subclasses implementem o método de superclasses de maneiras polimórficas, possibilitando que objetos de diferentes classes sejam tratados de forma uniforme, aumentando a flexibilidade e a extensibilidade do código. Boa. Beleza. Aqui a gente está falando de polimorfismo e herança.
Como eu disse anteriormente, a herança é uma característica das linguagens orientadas a objetos, onde você vai ter o conceito de superclasse e subclasse. Tá? Isso é importante falar. Isso aí permite muito... O que proporciona... Qual que é a vantagem de você ter uma linguagem que tem o conceito de herança? Significa que você pode reutilizar código. Porque se você tem uma superclasse, que você chama de superclasse, que ela tem várias características e vários métodos, e você precisa criar uma subclasse, ou seja, uma classe filha dessa classe mãe, você vai herdar as características e as ações dessa superclasse. E isso é reutilização de código. Você pode estender as características. Vamos supor que eu tenho uma classe geral automóvel e aqui embaixo eu tenho uma classe chamada Lamborghini. Eu vou estender as capacidades de um automóvel comum. Por exemplo, eu vou poder ter um automóvel que voa. Isso aí é o polimorfismo que permite, porque, né, se eu tenho uma classe geral, automóvel, só que o automóvel, na definição da classe automóvel, ele não tem um método para voar. Mas quem disse que eu não posso estender, herdar as características de um automóvel, e nesta subclasse aqui de baixo, essa daqui é a superclasse. Nessa classe de baixo eu posso herdar as características da classe mãe e posso estender ainda, fazer ela fazer mais coisas. Então isso me dá várias formas. Eu posso ter várias formas, por isso que fala polimorfismo, entendeu? De maneira polimórfica, possibilitando que objetos de diferentes classes sejam tratados de forma uniforme, aumentando a flexibilidade e extensibilidade. Eu não falei que eu estendi as características de um automóvel, né? Uhum. Aí eu tenho um automóvel e aqui eu tenho um carro voador. Só que um carro voador, ele também é um automóvel. Ele é das características do automóvel, só que ele, na definição dessa classe, carro voador, eu vou estender. É como se pegasse, por exemplo, o carro acelera. Certo. Mas se pegasse um carro elétrico, ele acelera, porém, silenciosamente. Acelera de forma diferente, mas ele acelera. Isso é polimorfismo. Uhum. É isso aí, você entendeu muito bem. Quer dizer, o Felipe acabou de dar um exemplo interessante. Você pode ter um veículo, superclasse, veículo. Aí você tem uma subclasse, uma classe filha que está, por herança, está recebendo todas as características de veículo. Aí você tem automóvel, aí você pode ter automóvel a combustão e um outro automóvel, uma outra classe elétrico, automóvel elétrico. Então esse exemplo aí foi interessante. E então essa característica das linguagens de programação orientada a objetos, você consegue fazer isso. É o conceito de herança, que é um dos conceitos que é utilizado o tempo inteiro. E isso permite reutilização de código, extensibilidade e flexibilidade, porque você pode alterar características criando uma definição de uma classe mais específica, que pode herdar características de várias classes, né? Ou seja, uma classe só pode estender de uma classe mãe, mas você pode ter essa classe que é mãe dessa, pode estender de uma outra que está acima também. A herança você pode vir descendo. Deu para entender? Deu. Então, herança, tipo, se eu tenho uma superclasse animal, aí eu vou ter aí meio que as características vai ser o quê? Nome, idade, né, do animal, sim, cor por exemplo. também. Certo. Aí teria uma subclasse cão. Sim. Ele herdaria Uhum. a idade, o nome, a cor. Uma subclasse gato herdaria a mesma coisa da mãe, que é o animal. Então, isso, exatamente. Aqui agora a gente vai falar sobre algumas características que são possíveis com uma linguagem orientada a objetos. A gente fala que a gente pode ter uma modularidade aumentada, porque a estrutura modular da orientação a objetos permite que desenvolvedores isolem mudanças, facilitando a manutenção e a evolução do código sem impactos necessários. A gente já falou sobre o encapsulamento, porque o encapsulamento protege dados e métodos, ou seja, protege os atributos e métodos,
reduzindo a complexidade e interdependências que resultam em um código mais fácil de entender e manter. E a gente tem a característica da reutilização de código. Porque a herança permite que classes, ou seja, a gente acabou de falar isso, né, Ana? Que a herança permite que classes compartilhem funcionalidades, simplificando a manutenção, pois correções na classe pai se aplicam automaticamente às subclasses. Conseguiu entender isso, Felipe? Ou seja, se eu tenho uma superclasse e ela tem um método, e tem dezenas de classes que herdam dessa classe mãe, se eu alterar um comportamento da mãe, automaticamente essa herança muda para todos os filhos também. Isso é uma característica importante e essencial da programação orientada a objetos. Vamos lá, Ana, fala aí pra gente aí sobre o aumento da reutilização e modularidade. Herança e reutilização eficiente. A herança em Java permite que as subclasses herdem métodos e atributos de classes pai, promovendo a reutilização de código e reduzindo a duplicação, facilitando a manutenção e evolução do software. Beleza. Nesse ponto aí, eu acho que ficou bem claro, né, Felipe? Ficou. A herança permite, olha a definição, vamos prestar atenção. A herança em Java permite que subclasses, ou seja, você tem uma classe mãe e tem uma subclasse que está herdando dessa classe mãe. Então, isso aqui a gente chama de subclasse. A gente está dizendo que essa subclasse, que a gente permite que esta subclasse herde métodos e atributos da classe pai. Isso é reutilização de código, porque eu não preciso reescrever o código na classe, na subclasse. Já está vindo por herança. Você entendeu? Então, quando você tem herança, você tem reutilização de código. E você pode herdar os atributos e métodos dessa classe pai. Isso promove o que, Ana? Reutilização de código e reduzindo a duplicação, facilitando o quê? Manutenção e evolução do software. Vai para o próximo. Modularidade e compreensão do sistema. A modularidade, através da definição de classes específicas, melhora a organização do código, permitindo que os desenvolvedores compreendam melhor o sistema e implementem alterações de forma mais ágil e segura. Exatamente, foi aquela coisa que eu falei para você, Felipe, de você ter uma classe pai, automóvel, veículo, aí você tem uma classe, uma subclasse chamada automóvel, e aí você pode ter um automóvel, uma outra subclasse chamada carro elétrico e carro a combustão. Essas classes são específicas, porque eu vou criar uma classe específica para um carro elétrico e uma classe específica para um carro a combustão. E isso daqui é o que a gente chama de modularidade. Através de definição, olha o que a gente tem aqui. A modularidade através de definição de classes específicas. Então, se você percebe que uma classe tem características demais, um atributo tem características demais, e eu vou dar um exemplo aqui, você pode criar uma classe específica para aquilo. Por exemplo, para esta garrafa aqui, a característica dela de cor, você acha que é uma coisa muito específica, Felipe? Não. Não. Porque uma garrafa dessa aqui, se você está definindo uma classe dessa garrafa, você vai ter simplesmente um atributo que pode ser um texto. Cor. Preta. Amarela. Azul. Concorda comigo? Então, essa característica aqui, da cor dessa garrafa, não é uma coisa muito específica no contexto desta classe garrafa. Agora imagina o seguinte, Ana. Estou numa loja de tinta. Você acha que a propriedade cor é algo muito específico numa loja de tinta? Sim. Sim, porque numa loja de tinta eles chegam a fazer a tinta na hora. E eles precisam saber as propriedades daquela tinta. Então a tinta numa loja de tinta tem que ser uma classe. Você entende? Sim. Então depende do contexto que você está. Uma propriedade pode ser uma classe, de tão específico que é. Concorda comigo? Sim. Por exemplo, estou numa fábrica de automóvel. A cor do automóvel é uma coisa específica?
na montagem de um automóvel? Sim. Não. Sim. 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 Por quê? Porque a empresa precisa saber as propriedades daquela tinta também. A fábrica do automóvel vai falar, cara, azul bebê celestial. Tem todo um parangolé para pintar, para produzir aquela cor. Então, se você está definindo uma classe automóvel dentro de uma fábrica, você concorda comigo que quando você for definir a propriedade de cor, vai ser um objeto dentro do outro. Você vai ter o automóvel, que dentro dele a propriedade de cor, na verdade, vai ser um outro objeto cor que tem um monte de característica. Quantidade de chumbo, tarará, pressão que tem que utilizar, a mistura que compõe para fazer aquela cor. É uma coisa muito específica, certo? Mas para este daqui, talvez não. Você simplesmente coloca preto. Preto celestial. Mas não vai passar disso, né? Talvez. Não vai passar disso. Tá? Então, quando você cria uma classe específica, na verdade você está fazendo uma modularidade. Porque você está definindo uma classe específica. Felipe, fala aí para nós aí da facilidade na compreensão e modelagem de problemas. Abordagem intuitiva. A orientação a objetos permite que desenvolvedores representem problemas complexos de forma mais natural, utilizando as classes e objetos que refletem entidades do mundo real, facilitando a comunicação e a compreensão entre equipes de desenvolvimento. Certo? Então, aqui a gente está cravando a questão da definição da orientação a objetos. Que é o quê? Permite que desenvolvedores representem problemas complexos de forma mais natural. Esse é o objetivo da linguagem, esse é o objetivo do paradigma da orientação a objeto que vocês estão aprendendo hoje. Então, não se esquece disso. Java é uma linguagem que utiliza o paradigma da orientação ao objeto. Então, pessoal, vou pedir para o Felipe ler para a gente uma definição que a gente achou bem interessante para o paradigma da programação orientada a objetos. Manda bala, Felipe. A orientação a objetos é um estilo de programação que organiza o código em objetos que representam coisas do mundo real. Esses objetos são criados a partir de classes, que funcionam como moldes definindo características e comportamentos, assim como métodos e atributos. Perfeito, cara. Anota essa definição aí que ela tá perfeita. Vai criar um slide com esse conteúdo aí, porque essa é a definição. Ele organiza o código como objetos. E essas definições são através de classes, certo? Lê de novo aí para nós, vai. A orientação a objetos é um estilo de programação que organiza o código em objetos, que representam coisas do mundo real. Estes objetos são criados a partir de classes, que funcionam como moldes definindo características, atributos e comportamentos, métodos. O que você acha, Ana? Quer falar alguma outra definição? Basicamente é quase a mesma coisa aqui. Vai lá, lê pra nós aí uma definição. Tá? Mas você conseguiu entender essa definição? Você conseguiu entender, Ana? Sim. Vamos lá. Fala aí pra nós uma definição que seja semelhante, mas que pode somar com a nossa definição. É um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que são estruturas que combinam dados, atributos e comportamentos. Métodos. Foi bem seco, assim? É, bem seco. Essa tá um pouco mais completa, mas lê de novo aí pra nós. Gostei dessa também. É um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que são estruturas que combinam dados, atributos e comportamentos, métodos. Beleza, mas você conseguiu entender? É que às vezes é difícil de explicar, né? Uhum. Mas eu já entendi que é um paradigma, uma linguagem que você define utilizando objetos, o conceito de objetos, classes, que por sua vez vão ter métodos e atributos. Só para fechar, Felipe, mais uma vez que eu acho que essa definição ficou bala. Tá entrando, A dela, tipo, copia, mas não faz igual. A dela foi muito Metade. Cortou uma metade. O Vai começo lá. e o final. A orientação a objetos é um estilo de programação que organiza o código em objetos,
que representam coisas do mundo real. Esses objetos são criados a partir de classes que funcionam como moldes definindo características, atributos e comportamentos, métodos. Cara, ficou muito bom essa definição. Essa definição a gente tem que levar no coração para sempre, né? Então é isso que é a linguagem, o conceito de linguagem orientada a objetos. Essa definição que o Felipe trouxe pra gente é perfeita, perfeita. Eu acho que foi uma das melhores definições que eu já ouvi, porque ela realmente explica o que é o paradigma da orientação a objetos. Tatuar aqui no braço. Tá certo, certíssimo. Beleza? Esse conceito, galera, é um conceito que é base. Você precisa entender por que a gente considera o Java, por que existem as linguagens que a gente chama de linguagens orientadas a objetos. Isso vai ficar, obviamente, mais claro quando a gente for botar a mão no código na sequência. Então ficamos por aqui com esse conceito de linguagem orientada a objetos. Explicamos todos esses conceitos. O Felipe explicou pra gente o conceito, a Ana explicou pra gente o conceito, os dois somaram. E é isso aí, vamos seguir o curso na sequência, vamos botar a mão no código. Vamos fazer primeiro a configuração do ambiente e depois vamos abrir e vamos escrever os nossos primeiros códigos, beleza? A gente se vê na sequência. Fique com a gente, vem com a Map TV, vem com o Mav, vem com a Ana e vem com o Felipe. E não se esquece de deixar o seu gostei também, se inscrever no canal, que é muito importante também, né, Léo? Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhuma novidade por aqui que vem várias. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.